Nesse vídeo vamos fazer a análise do fundo imobiliário VILG11, o VILG11, tá? Se você tem interesse em saber mais sobre esse fundo imobiliário, se ele está num bom momento para você investir ou não, se você quer conhecer mais os números e entender um pouquinho mais sobre o fundo imobiliário, veja esse vídeo até o final, que a gente vai fazer uma análise sobre forma de pontos nesse fundo imobiliário. Para ele valer a pena, ele vai ter que alcançar uma pontuação na nossa análise, que a gente vai olhar vários pontos importantes que a gente deve olhar no fundo imobiliário. Então veja o vídeo até o final, que você não vai se arrepender. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdo de milhas aéreas, investimentos e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e bora lá. Vamos olhar 7 pontos importantes no fundo imobiliário VILG11, tá? A gente vai olhar o setor de atuação, liquidez, diversificação, patrimônio, rentabilidade, vacância e preço, tá? Em cima disso aqui, vai ter um total de 15 pontos distribuído por ordem ali de, vamos dizer assim, quanto mais relevante, mais pontos vai ter a parte da análise. E ele tem que ter acima de 10, tá? Dentre 15 pontos distribuídos, para fazer sentido uma análise mais profunda. O que seria uma análise mais profunda, Jonas? Seria você ler os relatórios gerenciais e entender como que o fundo imobiliário foi se comportando ao longo dos meses. Então eu recomendo ler pelo menos 6, 7 relatórios gerenciais para você ter uma ideia de como foi rolando a mutação ali dentro do fundo imobiliário mês a mês e principalmente como que o gestor foi trabalhando em cima das mudanças. É importante você ler os relatórios. Isso é uma análise mais profunda, que a gente faz uma análise por cima, em cima dos macros ali, vendo alguns números importantes, para ver se ele está num bom momento da gente fazer uma análise mais profunda ou não. Então vamos começar aqui sem enrolação. O primeiro ponto que a gente vai olhar é o setor de atuação e ele vale 2 pontos. Eu vou usar o site, o Fund Explorer, que eu gosto bastante. A gente consegue ver o setor de atuação de duas formas. Aqui, lendo essa parte da descrição do fundo imobiliário, é que a gente consegue ver que o FI Vinci Logística é um fundo imobiliário imobiliário tipo Ambima, de gestão ativa do segmento logística. E a gente pode vir aqui validar dentro do relatório gerencial desse fundo imobiliário. A gente pega o relatório, a gente abre ele e a gente vai ver um pouco o portfólio do fundo imobiliário. Dá um zoom aqui, ó, e vamos descer na carteira dele, tá? E vamos ver os ativos que ele tem em carteira. Então a gente vê o primeiro aí, é um galpão de logística, tá? É um galpão de logística em extrema, galpão de logística, galpão de logística. Enfim, a gente vê aí que a carteira dele é predominantemente aí a maioria, tudo, né? Tudo é galpão de logística, ou seja, o setor de atuação dele é realmente o setor logístico, tá? De galpões logísticos e por isso ele ganha um ponto aqui. Mas, Jonas, isso é ruim? Não quer dizer que é ruim, mas se fosse um fundo imobiliário tipo híbrido, que investe em mais de um segmento, é mais diversificado e traz mais proteção, tá? Então, nesse caso aqui, ele ganha um ponto por ser só de apenas um setor, mas não quer dizer que isso é ruim, tá? O segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez, tá? A gente vai olhar a liquidez do fundo imobiliário. Como que a gente olha a liquidez? Aqui no Funds Explorer, a gente tem esse número aqui, que é a liquidez diária. Qual que é a média de negociações diárias que esse fundo imobiliário tem? Como que a gente faz? A gente abre a calculadora, pega essa média e multiplica pelo preço da cota, 107, só para a gente ter uma média aproximada de qual que é a liquidez média dele em reais por dia. E ele tem uma média de liquidez de 2 milhões e 500 mil, o que é uma média excelente, tá? Então aqui nesse ponto também ele vai ganhar 2 pontos na avaliação, o que é positivo. O outro ponto que a gente vai olhar é a diversificação. A gente vai olhar a diversificação tanto de imóveis e também de inquilinos, se tiver essa informação. A gente consegue ver aqui no Funds Explorer, nessa parte aqui, ó, a gente consegue ver quantos ativos ele tem na carteira. Ele tem 16 ativos em 7 estados, o que é muito diversificado. Em alguns momentos pode estar desatualizado aqui. Então eu gosto de olhar no relatório. No relatório a gente procura a parte de carteira, tá? Então subindo aqui, a gente vai chegar na parte de carteira do portfólio e eles lá informam. O portfólio do fundo ao final do mês de julho era composto por 16 imóveis distribuídos em 7 estados diferentes. Então essa parte aqui está certa, tá? Totalizando 600 mil metros quadrados próprio, com 64 locadores diversos, locatários, né? Então você pode ver que eles têm bastante locatários, ó. Mercado Livre, DHL, Boticário, Fast Shop, Trackfield, Pet Love, entre outros aí, Ambev, enfim, bastante diversificado em empresas grandes, né? Então aqui nessa parte de diversificação, ele também foi aprovado e vai receber 2 pontos por isso. O quarto ponto que a gente vai olhar é o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande, pequeno, médio, como que tá? E a parte de patrimônio a gente vê nessa parte aqui do Funds Explorer, tá? A gente consegue ver que o patrimônio líquido dele é de 1 bilhão e 700 milhões. É um fundo imobiliário grande? Sim, muito grande, o que isso é muito bom, tá? Então nessa parte aqui também ele ganha
2 pontos. O quinto ponto que a gente vai olhar é rentabilidade. Como que o VILG11 está rentabilizando os seus cotistas. Dentro aqui do Funds Explorer, a gente consegue pegar o último rendimento, tá? A gente pega o último rendimento e divide pelo preço da cota. 107,16. A gente chega ali num dividend yield aproximado aí de 0,67% ao mês. Como que a gente sabe que está bom? A gente pode comparar com fundos imobiliários semelhantes de logística. Então vamos abrir aqui, ó, mais duas abas do Funds Explorer e vamos comparar com dois fundos imobiliários famosos de logística. O primeiro, XPLG11, e o outro vamos comparar com o HGLG11 e vamos ver como que tá essa diferença entre eles, tá? Abrindo aqui, então vamos começar pelo HGLG11. Ele está com dividend yield de 0,64% ao mês, enquanto o VILG11 ele está com 0,67%. Então está bem próximo ali do HGLG11. E já comparado com o XPLG11, também está na média. Você pode ver que os três aí estão bem parecidos, bem na média, tá? Os pares aí. Então isso quer dizer que, não quer dizer que o dividendo dele está acima do mercado, mas também está na média do mercado dos outros fundos imobiliários que tem de logística, que também são excelentes, tá? Então por isso ele tem uma rentabilidade impar com o mercado e ele ganha 2 pontos por isso. O sexto ponto para a gente olhar é a vacância física. Vacância física é basicamente o espaço vago que tem disponível dentro do fundo imobiliário para fazer locações para novos inquilinos. Então, vamos supor, tá? Ele tem 10 galpões de logística, tá? 10 galpões, sendo que desses 10 galpões, eles têm 9 locados e 1 vago. Esse 1 vago, ele representa quanto? Ele representa 10% da totalidade. É só você pegar 1 e dividir por 10 e multiplicar por 100. Isso aqui dá 10%. Seria uma vacância física de 10%. Um galpão vago. Claro que a conta não é tão assim, porque eles pegam pela ABL, mas isso aqui é uma forma mais simples de você entender o que é vacância física. Onde que a gente vê a vacância física? Aqui no Funds Explorer, a gente desce até aqui embaixo, ó, e vai ter essa informação. Vai ter ocupação, vacância, ocupação financeira e vacância financeira. A gente vê que só tem um azul, que é a ocupação física, ou seja, ele está 100% locado aí, ó. Desde março de 2021, tá praticamente, né? Estava ali quase 100%, mas desde setembro de 2021 até fevereiro aqui, que está mostrando aqui dentro do Funds Explorer, né? Ele estava com vacância de 100%. Vamos ver se no relatório a gente encontra alguma informação de vacância. Achei aqui dentro do relatório, essa parte aqui, ó, de indicadores operacionais, tem a taxa de ocupação média. Você pode ver que a taxa está 100%, tá? Enquanto o mercado, ó, deixa eu dar um zoom. Enquanto essa taxa do mercado aqui está 88,3% de ocupação, o VILG11 está com uma taxa de ocupação de 100%, ou seja, ele não tem vacância física, tá? Ele está totalmente locado. Então aqui isso é excelente para o fundo imobiliário e ele ganha 2 pontos. Um ponto importante para ressaltar é que, como ele não tem mais espaço para alocar, quer dizer que essa aqui é a renda praticamente total que ele consegue gerar de dividendos, tá? Se a gente for no HGLG11, a gente vê que o HGLG11 ele tem uma vacância de quase 7%. Ou seja, pode ser que se nessa parte vaga eles locarem para novos inquilinos, tem mais receita. Se for ter mais receita, vai ter mais dividendos. Aí pode ser que o dividend yield do HGLG fique melhor do que do VILG11 quando rolar essa locação. E no XPLG11, vamos ver como que tá. Também tem uma vacância de quase 9%. Então quer dizer que se eles locarem, né? Claro, se eles fizerem essa locação desse espaço vago, vai representar mais renda nos próximos meses. Pode ser que os dois fundos imobiliários começam a pagar mais que o VILG11. E isso pode ser prejudicial comparando entre os três a rentabilidade. Mas isso é um ponto a olhar, tá? Tem que ficar acompanhando. E o último ponto, e não menos importante, é o preço. Será que o fundo imobiliário está num preço bom atualmente? Ou ele está num preço ruim? Vamos ver aqui, ó, dentro do Funds Explorer, esse indicador preço sobre valor patrimonial. De forma resumida, esse indicador igual a 1, ele quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo. Acima de 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado com ágio, ou seja, mais caro do que realmente vale. E abaixo de 1 quer dizer que ele está sendo negociado com deságio, abaixo do que ele realmente vale. Aqui a gente consegue ver que ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,95, ou seja, ele está abaixo do que ele realmente vale e está com deságio. Isso aqui pode ser excelente. Vamos ver os outros três fundos imobiliários de logística. O preço sobre valor patrimonial do HGLG11 está em 1,16, tá? Então está mais alto, e do XPLG11 está 0,93, também está mais baixo. Então o VILG11 aí, ó, tá abaixo de 1, quer dizer que ele vai receber 3 pontos aqui, tá? Pode fazer sentido, de repente, olhar com mais calma esse fundo imobiliário. Será? Vamos ver agora, vamos contar a pontuação. Ele ganhou 1 ponto aqui,
3, 5, 7, 9, 11. Ele recebeu um total de 14 pontos, tá? 14 pontos de 15. O que isso quer dizer? Que o fundo imobiliário sim está num bom momento de você fazer uma análise mais profunda, que seria ler os relatórios gerenciais que você encontra aqui embaixo, tá? Eu recomendo ler bastante relatórios para você entender como que o fundo imobiliário está se comportando ao longo dos meses, fechou? Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!